Capítulo 4. Josué. Subtítulo: O memorial das 12 pedras tiradas do Jordão. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué: Tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali 12 pedras. Levai-as convosco para o outro lado, e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. E isto será por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles as levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apressou-se e atravessou. Assim que todo o povo acabou de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes atravessaram à vista do povo. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram, armados, adiante dos demais israelitas, como Moisés lhes tinha dito. Por volta de 40.000 homens prontos para a guerra passaram diante do Senhor, rumo às planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram, como haviam respeitado Moisés, por todos os dias da sua vida. Depois o Senhor falou a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que saiam do Jordão. De modo que Josué deu esta ordem aos sacerdotes: sai do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés pisaram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram em todas as suas margens, como antes. O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. E em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão, e falou aos israelitas: no futuro, quando vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras? Contareis a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao mar vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, vosso Deus, para sempre. Capítulo 5. Josué. Subtítulo: A circuncisão dos israelitas. Quando todos os reis dos amorreus que estavam a oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo. Ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faze facas de pedras e circuncida os israelitas uma segunda vez. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate a Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Depois que eles saíram do Egito, todos os que haviam saído do Egito, os homens, isto é,
todos os homens de guerra já haviam morrido no caminho, no deserto. Todos esses que saíram haviam sido circuncidados, mas, depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho, no deserto, havia sido circuncidado. Por 40 anos os israelitas andaram pelo deserto, até que morresse toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra que, sob juramento, prometera a seus pais que nos daria, terra que dá leite e mel. Mas, em lugar deles, pôs os filhos deles. A estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque eles não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que todos foram circuncidados, eles permaneceram no seu lugar, no acampamento, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: Hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama Gilgal, até o dia de hoje. Subtítulo: A Páscoa é celebrada. E, estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E, no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os israelitas não o tiveram mais. Mas naquele ano eles comeram dos produtos da terra de Canaã. Subtítulo: Um anjo aparece a Josué. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou e, diante dele, estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: Estás a nosso favor ou a favor de nossos adversários? Ele respondeu: Nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou: Que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Capítulo 6. Josué. Subtítulo: A conquista de Jericó. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Prossegue e rodeai a cidade. Os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas que levavam consigo adiante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera esta ordem ao povo: Não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: Gritai. Então gritareis. Assim, eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez.
Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levantaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez no segundo dia e voltaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. No sétimo dia levantaram-se bem de madrugada e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo o que nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente. E eles tomaram a cidade e destruíram totalmente, ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: Entrai na casa da prostituta e tirai-a dali, com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus. E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó. Também, nesse tempo, Josué declarou solenemente: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama corria por toda a terra.